O querubim ungido e as duas rebeliões dos anjos. Este estudo está nos mostrando coisas que ocorreram antes da fundação do mundo e depois da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ocorreu a primeira rebelião. O diabo, conhecido como o querubim ungido, se rebelou contra Deus e por isso o diabo reuniu anjos para se rebelar contra o seu Criador. Mas não deu muito certo essa rebelião de Satanás. E por isso, o querubim caído e os seus anjos não prevaleceram contra Deus. E por esta razão, não terão mais perdão de Deus, pois pecaram em corpos celestes. Depois da fundação do mundo, ocorreu outra rebelião. Mas essa segunda rebelião foi dos 200 sentinelas que vieram para a terra para tomar para si as filhas dos homens. E elas geraram e conceberam gigantes na terra. E ocorreu várias coisas ruins no mundo, e por isso eles, os anjos desta segunda rebelião, foram aprisionados debaixo da terra até o dia do julgamento do grande trono branco, que ocorrerá depois do milênio. Este estudo estará abordando o assunto da primeira e da segunda rebelião dos anjos, e também esse estudo estará dizendo sobre a tecnologia celestial e sobre a cópia que o diabo fez dela aqui na Terra. Este estudo usará coisas escritas no livro de Enoque, pois ele vai nos falar a respeito da segunda rebelião dos anjos. E, portanto, peço que vocês prestem atenção neste estudo, porque está cheio de revelações sobre as quedas dos anjos. A primeira rebelião. O diabo era um dos querubins guardiões. E os textos nos dão a entender que ele mesmo estava acima dos próprios querubins, mas ele estava abaixo de Cristo e de Deus. O querubim ungido caiu, e a partir do momento em que ele caiu, ele se revoltou contra Deus e contra a família do céu. E como ele era alguém muito importante na família do céu, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos para ele. Mas alguém pode perguntar: por que Deus não acabou com ele logo de início? Deus não acabou com ele logo de início porque Deus queria mostrar para toda a família do céu, que envolve os anjos, arcanjos, querubins, serafins, enfim, toda a família do céu e toda a família da terra, que é a igreja, que ele é justo e verdadeiro, mas o diabo é o enganador, o sedutor do mundo inteiro e o sedutor dos anjos caídos. O profeta Ezequiel, ele recebe uma palavra poderosa em Ezequiel de capítulo 28. E os textos nos diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe e safira, carbúnculo e esmeralda, e ouro. Em ti se faziam os teus pífaros e os teus tambores. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou perversidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis tipos, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá.
O Senhor usa a figura do rei de Tiro para mandar uma mensagem para o diabo. O diabo era um querubim, que significa guardião. Antes da queda do diabo, o diabo estava no jardim do Éden. O jardim do Éden era o local desse querubim, e que ali, no Éden, ele andava no meio das pedras de fogo. Ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Veja que o Éden não foi criado aqui na terra, porque o texto de Ezequiel nos mostra que o Éden estava no céu, e o jardim do Éden era o local onde esse querubim protegia, era o local onde esse querubim estava guardando. Ele cobria o jardim, e esse querubim era o selo da perfeição. Quando esse querubim foi criado, nele se fazia os tambores e os pífaros. Isso já nos mostra que a criação deste querubim foi diferente. E esses textos de Ezequiel nos dá a entender que neste dia em que esse querubim foi criado, se criou a música. Algumas pessoas podem ficar pensativas a respeito do Éden. Em primeiro lugar, o Éden estava no céu, com toda aquela glória, pois Ezequiel está nos dizendo que antes da queda do diabo, o diabo era o guardião do jardim do Éden. Porém, depois da queda do diabo, Deus coloca o jardim do Éden na terra e o dá para Adão, para que Adão seja guardião do Éden. Olha que profundo é isso. No entanto, depois do pecado de Adão, Deus tirou o homem do Éden. Todavia, Deus não deu o Éden para o diabo. O Senhor deu o mundo para o diabo. Porém, Deus não deu o jardim para o querubim caído. Pois ele, o querubim, perdeu a guarda desse jardim. E por isso, Deus pegou o jardim do Éden e o colocou na Nova Jerusalém. Isso é mostrado em Apocalipse capítulo 3, 21 e 22. Em Jó, de capítulo 38, vai nos dizer o seguinte: onde estavas tu, quando eu, o Senhor, lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe aceitou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Em Jó, o Senhor nos diz que os filhos de Deus, que nesta parte são os anjos, se alegravam e cantavam ao ver o Senhor criando o mundo. Porém, neste momento em que o Senhor estava criando o mundo, Satanás ele já havia caído. Em Isaías de capítulo 30, dos versos 30 ao 33, vai nos dizer o seguinte: o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será apavorada a Síria, quando ele a fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será ao som de tamborins e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles. Porque há muito está preparada a fogueira para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Em Isaías nos mostra que quando Jesus se voltar, ele vai derrotar o rei da Síria, que neste contexto de Isaías é o anticristo. E veja que será ao som de tamborins e harpas. Isso está nos mostrando que, assim como Deus revela em Jó que criou o mundo debaixo de música, assim também ele, o Senhor, irá destruir esse mundo debaixo de música. E isso é muito interessante, uma revelação incrível da parte do Senhor, porque como vimos, os textos de Ezequiel nos dão a entender que que no dia em que o diabo foi criado, foi criada a música. O mundo, ele foi criado debaixo de música, mas terminará debaixo de música. E isto é tremendo. E após isso, após a volta de Cristo, o diabo será preso debaixo da terra por 1000 anos, como revelam os textos do Apocalipse. Em Isaías de capítulo 14,
o Senhor, por boca de Isaías, vai nos falar a respeito do diabo. Vejamos o que diz o profeta. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Em Isaías, o Senhor está usando o rei da Babilônia para revelar o diabo, porque ela disse que o diabo tinha um desejo no coração de exaltar o seu trono acima das estrelas, acima dos anjos de Deus, e ser semelhante a Deus. Repare que o diabo tinha um Éden. Antes da queda, o diabo ele tinha um Éden e queria ser semelhante ao Senhor Deus. Contudo, o diabo perdeu o Éden e não se tornou semelhante ao Senhor Deus. E daí você pode tirar a ideia de que Deus também sabe provocar o diabo, porque o Senhor fez o homem semelhante ao Senhor Deus e deu ao homem o ofício de ser guardião do Éden. E isso é tremendo. Imagina a cara do diabo ao ver que Deus fez o que fez. E isso é tremendo. Em Ezequiel de capítulo 10, dos versos 9 ao 17, é necessário que esses textos sejam lidos, pois vão nos estar revelando mais e mais coisas a respeito da tecnologia celeste. Ezequiel do capítulo 1, dos versos 5 ao 12 e 16 ao 21, e Ezequiel do capítulo 10, do 9 ao 17. Vejamos Ezequiel do capítulo 10, do 9 ao 17. O profeta Ezequiel diz: Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como a pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinha as 4 a mesma aparência. Eram como se estivessem uma roda dentro de outra roda. Andando essas rodas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. Para onde ia a primeira, seguiam as outras e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e as rodas que os 4 tinham estavam cheias de olhos ao redor. Quantas rodas foram elas chamadas de girantes, ouvindo eu. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão, e o do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam essas rodas, juntamente com eles, e levantando os querubins suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Em Ezequiel, do capítulo 1, é importante lermos também essa parte, meus irmãos, para também termos mais luz daquilo que Ezequiel está falando no capítulo 10 também, para a gente ter mais e mais entendimento a respeito dos querubins. Em Ezequiel do capítulo 5 nos diz o seguinte: do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita,
Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para sua frente. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes, como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro de outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. Nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Elevando-se eles, também elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque neles havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andava elas. E parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estavam nas rodas. O diabo, ele fez uma cópia das tecnologias que estão no céu e as colocou aqui na terra. As máquinas, as câmeras, está em quase todo o lugar do mundo, pois esse querubim caído, ele imitou a tecnologia mais avançada de Deus e fez uma versão eletrônica aqui na terra. O diabo vai dar o poder desse sistema tecnológico para o homem do pecado, que é o anticristo. E por que o diabo iria fazer isso? Irmãos, o diabo é um querubim caído. Ele estava com Deus e os textos de Ezequiel nos dá a entender que ele estava acima dos querubins, como eu já havia dito, pois ele, Satanás, tem um modelo diferente dos querubins. Mas ele, o diabo, também, provavelmente, teve uma dessas rodas, como foi revelada em Ezequiel, no profeta Ezequiel, porque a gente viu ali que esses querubins, eles tinham rodas e nessas rodas havia olhos. E provavelmente o diabo tinha essa roda também. E essa roda é uma roda grande e ela tem olhos que consegue ver o que está na frente, atrás ou nos lados delas. E isso nos mostra que essas rodas que os querubins têm é uma tecnologia celestial criada pelas mãos do próprio Deus. A queda do diabo ocorreu antes da fundação do mundo, isso já sabemos. Mas ele, Satanás, mesmo assim, depois da fundação do mundo, a palavra de Deus nos mostra que ele tem a base nas regiões celestiais. O diabo, ele consegue se achegar nas regiões celestiais e ali nas regiões celestiais ele tem uma base e que ele tem um acesso direto ao trono de Deus. Ele tem acesso ao céu, onde está o trono de Deus. E ele vai lá para acusar os cristãos. E esse querubim caído consegue atuar nesta terra, mas nos limites de Deus. Porém, vai chegar o tempo em que ele, o diabo, vai cair de novo do céu e irá para a terra. E Satanás, sabendo que irá cair de novo na terra, ou melhor dizendo, sabendo que irá cair de novo na terra, ele criou um sistema tecnológico parecido com o que tem lá no céu, aqui na terra, para controlar os filhos dos homens. O diabo, ele sabia da tecnologia celeste. Ele viu que Deus criou uma tecnologia celeste. E por conta disso, o diabo viu essa tecnologia celeste e tentou imitar essa criação de Deus em versões eletrônicas, trazendo versões eletrônicas aqui para a Terra, com o objetivo de controlar e perseguir os cristãos. Perseguir os cristãos, controlar os cristãos e controlar o mundo todo. E por isso o diabo colocou os olhos, que são as câmeras, em vários lugares do mundo, para que ele conseguisse fazer mal aos filhos dos homens, pois tudo que é de Deus, o diabo quer perverter. Essa tecnologia celeste, ela foi criada por Deus.
Mas o diabo, em Apocalipse, no capítulo 12, ele vai lutar contra Miguel, e essa guerra nos céus, o diabo vai perder e ele vai cair na terra. E por conta disso, ele não conseguirá mais se achegar nas regiões celestiais para acusar os cristãos. E por conta disso, ele não terá a visão dos ares que ele tinha quando estava nos ares, porque ele é o príncipe da potestade do ar. E por conta disso, o diabo, sabendo disto, ele pensou na tecnologia, em aparelhos eletrônicos, e os colocou aqui na Terra para justamente olhar e observar os filhos dos homens, para que quando chegasse no tempo determinado, ele usasse essa tecnologia para perseguir o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, é dito que a noiva, ela fica longe da vista da serpente. Essa vista tem a ver com olhos, e esses olhos nos lembra as câmeras. As câmeras, elas têm uma projeção, uma criação que nos lembra o olho, nos lembra um olho da serpente. E é por conta disso que essas câmeras, estes olhos, estão nos observando, justamente para perseguir o povo santo de Deus. Em Ezequiel, os textos nos mostram que os 4 querubins têm 4 asas e olhos ao redor de si. E têm olhos ao redor de si. E o diabo, ele é um querubim da guarda. Então, aquelas rodas que são mencionadas em Ezequiel é a tecnologia celestial. E Deus, querendo nos dar um aviso, Deus nos mostra que o querubim caído, o diabo, pretende usar uma cópia da tecnologia celeste para vigiar e ter controle sobre os filhos dos homens. Apocalipse capítulo 12 nos diz o seguinte: viu-se também outro sinal no céu, e eis o dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Apocalipse nos mostra que Satanás arrastou a terça parte dos anjos do céu e as lançou para a terra. Satanás tirou de Deus a terça parte dos anjos do céu. Mas o Senhor Deus, em Zacarias de capítulo 13, nos diz o seguinte: desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra um homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte restará nela. Farei passar a terça parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Em Zacarias de capítulo 13 nos mostra que o Senhor fará passar a terça parte dos homens salvos pelo fogo. E eles serão purificados, e eles invocarão o nome do Senhor, e o Senhor virá e dirá: é o meu povo, e eles dirão: o Senhor é meu Deus. Essa terça parte em Zacarias é a igreja de Cristo, que é a descendência de Abraão, que será como as estrelas do céu no dia da ressurreição, ou seja, serão como os anjos de Deus. Zacarias nos diz que a noiva do Cordeiro vai ser nomeada terça parte, vai ser nomeada de terça parte, e será como os anjos. Embora Deus perdeu a terça parte dos anjos do céu antes da fundação do mundo, e também Deus perdeu 200 sentinelas também depois da fundação do mundo, Deus irá repor a terça parte daquilo que foi tirado dele no céu. Olha que profundo, meus irmãos. Olha que tremendo é esta revelação. O diabo, ele antes da fundação do mundo, se rebelou contra o Senhor e tomou para si terça parte dos anjos que estão no céu. Mas Deus, que é poderoso e é presciente e que faz a sua vontade justa, ele, com o objetivo,
com o pensamento da restauração de todas as coisas, embora Deus perdeu os seus anjos do bem, a terça parte de seus anjos para o diabo, e essa terça parte se tornou maligna, Deus irá repor o lugar desses anjos com o povo santo, com o povo de Deus. E é por isso que Deus chama Abraão e diz que a descendência de Abraão, que somos nós, seremos como as estrelas do céu. E seremos como as estrelas do céu no dia da ressurreição dos mortos. E isso é profundo, meus irmãos. Isso é tremendo e revelador que o Senhor está nos dando. Esta foi a primeira parte, falando a respeito da rebelião de Satanás, antes da fundação do mundo, e da restauração que Deus vai fazer no céu. Vai vir a segunda parte também, a respeito da segunda rebelião. Fiquem atentos no canal e vejam esta parte. Ok, meus irmãos? Que a paz do Senhor esteja convosco.